Arrependimentos. Com quantos será você lida no seu dia a dia hoje? Oi, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Que bom estar aqui com vocês juntos em mais um podcast. Hoje a gente vai conversar sobre arrependimentos. Eu abri um campo de perguntas, uma enquete lá no Instagram para poder ter um pouco mais de conteúdo para trazer esse assunto para vocês. Quero aproveitar e convidar também quem tá aqui não me segue lá pelo Instagram, talvez valha a pena, porque por lá a gente tem uma troca aí diária através de posts, dos stories, de lives. Também eu tenho, né, o meu canal no YouTube com os vídeos e tenho também o meu site com informações aí dos meus atendimentos. Eu sou psicoterapeuta integrativa e todos os canais que você pode me encontrar, a gente está sempre conversando sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, autoestima e desenvolvimento. A gente escuta muitas pessoas falarem, né? Não me arrependo de nada porque eu sou o que eu sou hoje pelas situações que eu passei. E é verdade, nós nos constituímos pela nossa história, pelas nossas vivências e pelas nossas experiências. Mas eu, Roberta, particularmente, sim, me arrependo de algumas decisões que eu tomei e gostaria muito de voltar lá atrás e fazer diferente, sem sombra de dúvidas. Mas isso não é possível, né? Então, quando eu me arrependo de algumas coisas, eu gosto muito de fazer um exercício que é esse que eu quero trazer para vocês hoje. A gente sabe muito bem, né, que se a gente parar para refletir, a gente escolhe baseado no como a gente pode, o que a gente tem de recurso naquele momento, né? Então eu tomo uma decisão baseada no que eu acredito que é o melhor para mim, dentro das possibilidades daquele momento e utilizando os recursos internos que eu tenho para a decisão daquilo naquele momento. Então ninguém decide alguma coisa para sofrer, ninguém decide alguma coisa esperando que aquela vai ser uma escolha equivocada, ou ninguém escolhe algo sabendo que vai sofrer, exceto se tiver, né, uma questão mais complexa por trás disso, né? Mas a gente faz as nossas escolhas buscando acertar, buscando dar certo. Mas muitas vezes essa reflexão de voltar lá atrás e entender que a gente fez o melhor que a gente pôde, às vezes não alivia o momento presente. Eu fiz essa enquete e perguntei pro pessoal lá no Instagram uma votação, né? Se o pessoal lá se arrependia de escolhas passadas. E de todos que responderam, 95% se arrepende. E a segunda pergunta eu fiz se o arrependimento, né? Se esses arrependimentos influenciavam na vida hoje. E 79% das pessoas que responderam sim, que se arrependiam de alguma coisa, sentiam que interferia. E aí a terceira pergunta foi como? E muitas pessoas trouxeram, eu me sinto muito triste, muito desanimado, eu sinto que bloqueia a minha vida para fazer coisas no futuro, eu percebo que eu entro em relacionamentos tóxicos por causa de escolhas que eu tive em situações passadas. E aí a gente percebe, né, como de fato ficar ressentindo o que aconteceu, a nossa escolha, que talvez tenha sido equivocada, traz esse peso pra gente. Tem uma linha que fala que a gente não poderia ter escolhido diferente, porque senão a gente teria escolhido, que era a única possibilidade que a gente tinha. E não é bem assim, né? A gente tem muitas possibilidades, mas a gente decide aquela situação. Não, eu decido por isso. Então, existem sim, a gente sempre tem a possibilidade do sim, do não, do caminho A, B e C. É difícil uma situação que a gente não veja saída, não veja uma segunda opção, existem, mas são poucos casos. Então, sim, às vezes a gente escolhe sim de forma equivocada, né? Mas aí o que eu quero te trazer é um exercício para você fazer que talvez possa te ajudar, porque a gente tem que sair às vezes do racional, a gente usa o racional demais e pensa, e racionaliza, e busca razões e matemática e analisa.
E às vezes o que a gente precisa sair dessa racionalização que nem sempre nos ajuda e ir para o campo do sentir mesmo. O entrar em contato com os sentimentos, com as emoções daquele momento. Então eu quero muito que você faça esse exercício comigo agora. Pensa agora em algo que você se arrependa. Pode ser um arrependimento leve, pode ser um maior arrependimento, esse que mais bloqueia aí a sua vida, esse que traz mais tristeza e desânimo. Lembra da sua escolha. Racionalmente, você já deve ter feito esse exercício justamente para se defender, né? Para evitar sentir tanto essa tristeza, esse desânimo. Então vamos para o campo do sentir? Volta lá atrás. Tenta lembrar como é que você se sentia naquela situação quando você decidiu pelo que você decidiu, quando você escolheu aquilo que você escolheu. Como que estava a sua vida naquela época? Como estavam as suas relações naquela época? Como estava a sua mente, a sua saúde mental naquela época? Como que você se sentia naquela época, você com você mesmo como pessoa? Como que você se sentia no campo relacional? Como que você se sentia no seu trabalho, no seu estudo? Agora tenta voltar no tempo na iminência, quando você estava prestes a decidir por um ou pelo outro. Por um caminho ou pelo outro, não sei quantos caminhos existiam. Como você estava se sentindo naquele momento? Qual foi o sentimento? Qual foi a emoção que te fez escolher aquilo que você escolheu? Os sentimentos não mentem. Não mentem. A gente tem também toda uma atmosfera emocional que faz com que a gente decida pelas coisas. Ainda que a gente tenha decidido algo que a gente se arrepende hoje, se a gente se conectar a como estava a nossa vida naquela época, quais eram as saídas, quais eram os caminhos que a gente tinha, baseado naquilo que a gente sentia, provavelmente a gente vai ver que faz todo sentido a escolha que eu tive. O caminho que eu tomei agora faz muito mais sentido. Então se conecta a essa atmosfera do sentir, sai um pouquinho do racional, sai um pouquinho da lógica. E eu te pergunto de novo, como você estava se sentindo na sua vida num geral naquela época? Será que agora faz mais sentido a escolha que você tomou? O caminho que você decidiu seguir? Esse é um exercício para você fazer pela vida toda, não só com relação a arrependimentos. A gente pensa muito, analisa muito e sente pouco. A gente está muito acostumado a fugir de sentir. Eu não quero sentir dor, eu não quero sentir tristeza, eu não quero sentir frustração, eu não quero sentir angústia, eu não quero sentir ansiedade. Daí eu vou para a cabeça, né? Eu vou pro cabeção. Pensa, que é um mecanismo de defesa, né? Eu penso, racionalizo e nesse momento eu paro de sentir, eu mudo o que eu tô sentindo. Mas é só uma fuga, porque a situação continua existindo daquele jeito que estava antes da gente fugir dos sentimentos. E podem ter certeza, os nossos sentimentos são muito mais fiéis à realidade do que aquilo que a gente pensa. Então que a gente comece a prestar mais atenção no que a gente está sentindo e faça esse exercício. Talvez aqui comigo agora você estava muito focado no que eu estava falando, mas tenta novamente fazer esse exercício você em silêncio, em cada um dos seus arrependimentos, como você se sentia naquela época, quais emoções fizeram com que você tomasse a decisão que você tomou. Será que tinha outro jeito? Sentindo o que você estava sentindo? Racionalmente, sim. Com certeza tinha. Mas será que sentindo como você se sentia, você tinha outra opção? Muito obrigada pela companhia de vocês. A gente se vê ao longo da semana nas outras redes sociais. Um beijo.